Olá, seja bem-vindo e bem-vinda ao Semana Legislativa, o nosso jornal com as principais notícias de São José dos Campos e da Câmara Municipal. Vamos aos destaques da edição de hoje? Confira os assuntos debatidos em plenário pelos vereadores nas sessões desta semana. Casos de feminicídio no país bateram recorde no ano passado. Veja como a intensificação do trabalho da Patrulha Maria da Penha reforça a proteção às mulheres em São José. E olha só, nesse tempo mais seco no inverno, veja quais são os cuidados necessários para cuidar da saúde respiratória, principalmente das crianças e também dos idosos. O Semana Legislativa de hoje está começando. Na quinta-feira desta semana foi realizada a 39ª sessão ordinária de 2026. Em plenário, os parlamentares votaram projetos de lei e debateram temas de interesse público. Confira o balanço da sessão. Os vereadores aprovaram 13 projetos durante a 39ª sessão do ano. Uma das propostas propõe a criação de ações educativas nas escolas municipais para prevenir o vício em jogos e apostas. Essa realidade tem impacto às famílias brasileiras com prejuízos financeiros, emocionais, psicológicos e sociais. Outros 2 projetos aprovados são voltados para a área da saúde. O primeiro autoriza a implantação de um centro de imagens no Hospital Clínicas Sul, enquanto a segunda proposta prevê a implementação de ações para prevenir, tratar e garantir o atendimento a pessoas com pé diabético. Ainda no tema da saúde, mas com foco na conscientização, um dos projetos aprovados cria na cidade uma campanha de orientação sobre doenças relacionadas ao caramujo africano. Entre as atividades previstas estão orientações para a identificação da espécie e levantamento das áreas com maior ocorrência ou infestação. 4 projetos encaminhados pela Prefeitura também foram aprovados, 2 deles com foco na mobilidade. O primeiro autoriza São José dos Campos a receber a posse de um trecho da rodovia SP-62, cedido de forma gratuita pelo Departamento de Estradas de Rodagem de São Paulo. Com a medida, o trecho da rodovia, que fica entre o quilômetro 101 e 103, passa a ser de responsabilidade do município. O outro projeto, que também trata de mobilidade, autoriza o município a solicitar crédito de R$ 48 milhões, junto à Caixa Econômica Federal, para financiar as ações do Programa Mobilidade Urbana Sustentável, grandes e médias cidades. O recurso será destinado à execução de obras de 7 áreas de integração do sistema de transporte coletivo. Ainda de autoria do Executivo, os vereadores aprovaram a matéria que cria o Programa Municipal de Empresas Virtuais SJC Digital. A proposta permite a disponibilização de endereço público de imóvel municipal para funcionar como domicílio fiscal compartilhado para fins cadastrais de empresas e empreendedores individuais que atuam de forma remota e não necessitam de atendimento presencial ou espaço físico para suas atividades. O último projeto aprovado, encaminhado pela Prefeitura, ratifica a alteração do contrato do Consórcio Intermunicipal Três Rios, permitindo o ingresso da cidade de Pindamonhangaba. O consórcio reúne municípios para desenvolver ações de interesse comum e promover iniciativas integradas de desenvolvimento econômico e social na região do Vale do Paraíba. A sessão contou ainda com aprovações de projetos para a criação de datas comemorativas na cidade, denominação de uma área pública e autorização para serviços de infraestrutura em uma praça do bairro Limoeiro. As sessões da Câmara são realizadas todas as terças e quintas com transmissão ao vivo a partir das 4 da tarde. A corrida para as urnas também passa pelo financiamento das campanhas e o eleitor precisa ficar atento às regras de transparência.
O Tribunal Superior Eleitoral publicou uma nova resolução que moderniza a arrecadação de recursos e a prestação de contas de partidos e candidatos. Vamos entender o que muda na prática para quem doa e para quem recebe e como você pode fiscalizar esses gastos pela internet. Dinheiro de campanha tem regra. E para as eleições deste ano, o TSE modernizou a forma como candidatos e partidos arrecadam recursos. A principal novidade é a simplificação das doações via Pix, que agora dispensam a emissão de recibo eleitoral. Mas a facilidade não significa fim do controle. O doador ainda precisa ser identificado e os dados da transação registrados para a fiscalização da Justiça Eleitoral. Antigamente precisava ter o recibo eleitoral, fazia doação, o partido mandava o recibo, ele apresentava o recibo na declaração de imposto de renda, agora não precisa mais, é só ele colocar no imposto de renda que ele fez a doação e se o imposto de renda pedir, ou o cartório eleitoral, a Justiça Eleitoral pedir, ele apresenta o comprovante de Pix. Doações em dinheiro acima de R$ 1.064,10 precisam obrigatoriamente ser feitas por transferência bancária identificada. Continuam proibidas doações de empresas, fontes estrangeiras e o uso de criptomoedas ou cartões pré-pagos. As novas regras ampliam a inclusão. Os partidos devem destinar pelo menos 30% dos fundos eleitorais para candidaturas de mulheres e pessoas negras, além de cotas proporcionais para os indígenas. E pela primeira vez, o dinheiro de campanha pode financiar ações de combate e proteção contra a violência política. Isso é importante dado o nível de violência que as últimas campanhas eleitorais têm tomado no país, tanto a nível municipal quanto a nível nacional. Então, parte do fundo de financiamento de campanhas poderá ser usada em campanhas dos candidatos contra a violência política de gênero nas eleições desse ano. Então, parte desse dinheiro poderá ser destinado a campanhas de conscientização, a campanhas dos próprios candidatos tomando para si essas bandeiras. Outra mudança é a abertura digital das contas de campanha. Partidos e federações precisam ter conta bancária específica para movimentar os recursos. Antigamente, os bancos estatais tinham essa primazia, né? Agora podem abrir os bancos digitais, que facilita muito, né? Os bancos são mais rápidos, mas tem que ser banco, não pode ser instituição assemelhada a banco. Tem que ser banco mesmo digital, né? E isso facilita muito a fiscalização do TSE quanto à rotina de gastos. A regra também alcança as chamadas vaquinhas virtuais. A arrecadação só pode ser feita por instituições cadastradas e aprovadas pelo TSE. O candidato precisa informar quanto arrecadou e como o dinheiro foi utilizado. É muito importante lembrar que as vaquinhas virtuais só podem ocorrer em portais devidamente cadastrados no TSE, tá? O candidato deve ter uma conta própria para a vaquinha e declarar na campanha eleitoral o que foi arrecadado, aonde foi empregado os recursos da vaquinha e, principalmente, em caso de desistência do candidato, os valores arrecadados devem ser estornados aos doadores, tá bom? Então, o candidato não pode ficar com esse valor se caso desistir da campanha. É preciso devolver. Isso traz segurança jurídica e financeira para os doadores de campanha. Em relação aos limites para o cidadão, as pessoas físicas só podem doar até 10% do rendimento bruto declarado no ano anterior. Para quem é candidato e quer financiar a própria campanha, o teto de autofinanciamento é de 10% do limite de gastos do cargo. Quem ultrapassar esses percentuais pode pagar multas. Então, ela vai apresentar a declaração de imposto de renda. Na declaração de imposto de renda está lá, ela ganha X, ela pode doar até 10%. Se ela passar de 10%, ela está suspeita a uma multa, né, de 20 a 40 mil reais. E tudo precisa ser declarado à Justiça Eleitoral. A apresentação parcial de contas deve ser enviada entre 9 e 13 de setembro. Já o prazo final para a prestação completa termina em 14 de novembro. O eleitor
pode fiscalizar cada centavo arrecadado e gasto por meio da plataforma pública DivulgaCand Contas do TSE. É muito importante lembrar que o DivulgaCand pega eleições de 2008 para cá. Então tem muitas informações lá, como bens declarados dos candidatos, né? Onde nasceu, data de nascimento, em cada campanha, quanto foi arrecadado, quanto foi gasto, com que foi gasto, da onde foi arrecadado. Na minha avaliação, o DivulgaCand é uma excelente ferramenta de transparência em que o eleitor pode acompanhar muito de perto como os candidatos, como os deputados, prefeitos, vereadores, governadores, presidentes estão utilizando o fundo de campanha. Em 1996, o Brasil iniciou uma revolução na sua democracia com a chegada da urna eletrônica. 3 décadas depois, o equipamento se consolidou como um dos sistemas mais seguros e rápidos do mundo. E São José tem um papel fundamental nessa trajetória. As camadas de proteção da urna foram criadas por um engenheiro aqui da nossa cidade. São 30 anos de um mecanismo criado para tornar as eleições mais seguras. A urna eletrônica surgiu em 1996 e garantiu proteção plena contra fraudes eleitorais por meio de um sistema que impede a manipulação de resultados. A urna, a princípio, ela foi criada para evitar fraude no processo de votação, que tinha voto que era comprado, às vezes a urna já chegava cheia de cédulas em papel. O próprio processo de apuração da eleição em papel também gerava muito problema. Às vezes as pessoas tinham que dormir em cima da urna para garantir a segurança. Tinha urna que podia ser roubada. Parte da urna eletrônica foi desenvolvida aqui em São José dos Campos. O Oswaldo foi um dos responsáveis por estruturar o sistema eletrônico das urnas junto dos parceiros de trabalhos no INPE e no DCTA. Todo o processo, né, tanto o desenvolvimento, né, do projeto da urna eletrônica, né, e também a parte da segurança dele, né, ele faz parte de alguns pré-requisitos, né, que foram colocados para a nossa equipe técnica, né, para requisitos que precisam estar realmente presentes no sistema, né. E um deles era que fosse mais assim robusto à tentativa de fraudes, né, fazer procurar invadir, né, o equipamento para mudar os dados que estão lá dentro, né, ou alguém votar por um outro, né. Então nós começamos a elencar, né, todos esses requisitos, começamos a detalhar eles, né, e começamos a ver assim, quais são os mecanismos que deveriam estar presentes na urna e quais são, né, os processos, né, os protocolos que poderiam estar com o mesário, né, e com o juiz eleitoral também. E esse sistema de segurança, desenvolvido na década de 90, tem sido aprimorado ao longo dos anos. Os processos simulam ataques cibernéticos para testar a proteção dos dados do equipamento. Antes, esses testes eram feitos apenas pelos desenvolvedores da urna, mas a Justiça Eleitoral passou a integrar especialistas de TI em testes públicos com o intuito de garantir que o sistema não possui brechas. Esse teste público, o primeiro teste, né, iniciou em 2009, né, e desde então, né, a Justiça Eleitoral vem, né, realizando esses testes públicos de segurança sempre, né, um ano anterior ao das eleições. Eles convidam as pessoas, vamos supor que seja hackers, né, que as pessoas que têm um pouco mais de conhecimento de informática, para invadir sistemas da urna. Eles entregam a urna, explicam todo o funcionamento, já pulam algumas etapas de segurança da urna, já deixam abertas, para que essas pessoas tentam invadir e encontrar possíveis vulnerabilidades. Se tiver alguma coisa, eles corrigem. E foi durante o processo de pesquisa para a produção do livro Tudo o que você sempre quis saber sobre a urna eletrônica brasileira que a Fernanda conseguiu elencar todos os pontos que comprovam que a urna eletrônica é segura. Os equipamentos, inclusive, foram projetados para lidar com todas as adversidades que podem ser encontradas durante os momentos de votação. Uma ferramenta criada para facilitar o exercício da democracia. Para todas as necessidades diferentes no país. Então, ela funciona sem energia elétrica,
Então, localidades que não têm energia elétrica, vai ter a votação normalmente. Se tiver um grande apagão, não vai ter energia elétrica, caiu a comunicação, não tem problema, todas as urnas vão funcionar, a transmissão vai funcionar, tudo funciona porque ela foi pensada para as necessidades do Brasil. E a agilidade do processo de apuração também era uma coisa que o brasileiro gosta, né? De saber logo o que é e acabar com a angústia. O livro, que começou como um trabalho particular de pesquisa, hoje é de domínio público. E a Fernanda destaca que o material só pôde ser escrito graças à transparência da Justiça Eleitoral na divulgação das informações sobre as urnas. Tudo que sempre acusaram a urna são coisas falsas. Todas as acusações que eu vi a respeito da urna eletrônica, de todo o processo do sistema de voto, e eu fui buscar informação sobre aquilo, ver como aquilo funcionava, tem até um capítulo no livro que eu escrevi que fala sobre as fake news, são realmente fake news. Todo o processo do TSE é extremamente transparente. Tudo que eu perguntava para o TSE, por mais complexo que fosse, o TSE sempre encontrava alguém para me responder. Então, acesso à informação, por qualquer dúvida que você tenha sobre o sistema eletrônico de votos, o TSE responde. E está tudo no site deles. Qualquer informação que você precisar está disponível no site. A partir do dia 16 de agosto, as ruas e as redes sociais ganham um novo cenário com o início da propaganda eleitoral. E para garantir o equilíbrio da disputa, existem regras sobre o que é permitido e o que é proibido nesta campanha. Para as eleições deste ano, a Justiça Eleitoral trouxe normas ainda mais rígidas contra as notícias falsas e o uso indevido da inteligência artificial. Vamos ver na próxima reportagem quais são os limites dos candidatos, o que muda nas campanhas digitais e como você pode ajudar a fiscalizar. Em 2026, escolheremos 6 candidatos para nos representarem nas eleições nacionais. Mas para conhecermos melhor cada um deles, contamos com a propaganda eleitoral gratuita, um período que se inicia já no dia 16 de agosto. E para que este processo aconteça de forma justa e transparente, é preciso seguir algumas regras. Na rua, quando uma propaganda no mundo real, digamos assim, você tem diversas regras, onde eu posso fazer campanha, onde eu posso colocar informações do meu número, né, dentro de em residência, em espaço público. E tem a propaganda eleitoral no mundo virtual, na internet, nas redes sociais, onde também tem diversas regras. Então, a partir do dia 16, é possível, por exemplo, realizar um post em uma rede social impulsionado para que a operadora da rede social entregue para mais pessoas, e ali você tem diversas regras, né, de como realizar o pagamento, identificando que é uma propaganda eleitoral. Então, tem esses tipos de diferenciação. Nas ruas, a população está de olho nos nomes que vão concorrer às eleições. Antes de decidir o voto, os eleitores levam em consideração as propostas de cada candidato. Pesquisar sobre as antigas eleições, se ele já participou, e o que ele tem a oferecer, né, para a população, para a cidade, para a gente. Primeiro, se os candidatos já concorreu a alguma função pública e como é que foi que ele se desempenhou, entre o que ele fala e o que ele faz. Eu sou mais do computador, ver na internet, assim, e mais acompanhar também, checar os fatos, agora que tem inteligência artificial, mais fácil de jogar se uma coisa é verdade ou não. Além das aparições tradicionais da televisão, as campanhas têm ganhado cada vez mais força no âmbito digital. Por isso, as regras também valem para a internet, principalmente no que diz respeito ao uso da inteligência artificial. O recurso é permitido, desde que sinalizado. Já os deepfakes estão totalmente vetados. Então, deepfake é aquilo que se pega uma imagem, às vezes real, e troca aquilo que ele está falando. Vamos pegar o que eu estou dizendo agora e transformar em outro discurso. Isso está veementemente proibido pelo texto da resolução. E quem ultrapassa os limites estabelecidos pela Justiça Eleitoral está sujeito a multa e punição. De acordo com esse especialista em direito eleitoral, também é papel dos eleitores apontar irregularidades nas campanhas para fazer das eleições um processo mais justo e íntegro. Já existe um aplicativo utilizado há muito tempo nas eleições que chama Pardal. Ele já está disponível para as pessoas baixarem nos seus celulares e realizarem de forma online, muito simples, muito fácil, uma propaganda que ela entende como irregular. E ela falou, mas eu preciso saber dar certo. Falei, se você entende que aquilo é irregular, você envia isso ao Pardal. O Ministério Público Eleitoral vai fazer o filtro.
Ele vai fazer o filtro e vai identificar se aquilo pode ou se aquilo não pode. Primeiro intervalo aqui no Semana Legislativa. A gente volta já já. Na terça-feira foi realizada a 38ª sessão ordinária do ano. Nós preparamos um balanço dos trabalhos em plenário para você conferir. Mais de 350 documentos foram apreciados pelos vereadores durante a 38ª sessão do ano. A maioria era formada por indicações com pedidos diversos, entre eles obras de manutenção em áreas públicas, ampliação de vagas de estacionamento para idosos e pessoas com deficiência, ações de combate a animais peçonhentos, além da ampliação da fiscalização de casos de perturbação de sossego, troca de lâmpadas, podas de árvores e outros serviços públicos. Os 44 requerimentos colocados para votação faziam diversas cobranças e solicitações de informações ao poder público, como a atualização das condições das ambulâncias utilizadas no hospital municipal, dados sobre a cobertura vacinal contra sarampo na cidade e os números dos atendimentos de telemedicina na rede pública de saúde. Outro requerimento cobrava a construção de uma escola no Bosque dos Ipês. Durante o pinga-fogo, momento em que os vereadores vão à tribuna para debater assuntos de interesse público, os principais temas abordados foram os 20 anos da Lei Maria da Penha, cobrança para agilidade nos atendimentos da saúde e melhorias no transporte público. As sessões da Câmara são realizadas todas as terças e quintas, com transmissão ao vivo a partir das 4 horas da tarde. O Fórum Brasileiro de Segurança Pública divulgou os dados do Anuário da Segurança Pública. O levantamento mostra que o feminicídio, que é o assassinato de uma mulher cometido somente por razões da condição do sexo feminino, bateu recorde em 2025. Em São José dos Campos, a intensificação do trabalho da Patrulha Maria da Penha tem levado mais proteção às mulheres que são vítimas de violência doméstica e familiar. Segundo o novo Anuário Brasileiro de Segurança Pública, em 2025, o Brasil bateu recorde de feminicídios. No ano passado, foram registrados 1.571 casos de assassinatos de mulheres, 4% a mais em relação a 2024. Por dia, 4 mulheres são mortas no país, pelo único motivo de ser mulher. Há algum tempo atrás, até a entidade que faz esse levantamento, o Fórum Nacional de Segurança Pública, e o próprio movimento questionavam se isso não era o incentivo de falar mais sobre o assunto, se não era um incentivo à maior formalização das denúncias. Isso significa que o número realmente de violência, de crimes, continuava o mesmo, o que aumentava era a confiança no sistema e a denúncia. Com essa metodologia de aferição, né, que a gente tem tido, é quase seguro dizer que a nossa percepção é que realmente tem aumentado o número de violência. Não é só o incentivo, isso também existe, mas o número concreto de violência, de ataques a mulheres tem aumentado, que é o que a gente tem visto. O relatório do anuário indica redução de 8% em outros casos de mortes violentas intencionais, como homicídios dolosos e latrocínios. Já a violência contra as mulheres teve alta na maioria dos indicadores. Os casos de violência psicológica e descumprimento de medida protetiva aumentaram 17%. As situações de stalkings, crimes de perseguição insistente, seja presencial ou pela internet, subiram 30% e as tentativas de feminicídios aumentaram 6%. O mês de agosto é dedicado à campanha de conscientização e enfrentamento à violência doméstica e familiar contra a mulher. A campanha Agosto Lilás objetiva alertar a população para a importância das ações de prevenção. Ela nasceu a partir da Lei Maria da Penha. Em São José dos Campos, este trabalho é feito de forma integrada. Envolve as secretarias de Saúde e de Proteção ao Cidadão, o Poder Legislativo, com as discussões de projetos de lei na Câmara Municipal, e a Justiça, por meio da Vara de Violência Doméstica e Familiar, Delegacia de Defesa da Mulher e o Ministério Público.
Então, desde o ano passado, desde 2025, a gente já tem o funcionamento da DDM, né, da Delegacia da Mulher, por 24 horas. Esse é um trabalho que nós entendemos, né, integrados, que dá mais resultados na proteção à política pública de defesa da mulher. E esses resultados, de fato, vêm acontecendo. Hoje, com a delegacia funcionando 24 horas, a gente já teve um aumento também no número do registro de boletins de ocorrência de forma presencial. Então, de fato, isso vem nos ajudando, vem contribuindo ainda mais para que mulheres, né, venham nos procurar, de fato, ali para ter a coragem de poder ali registrar ali esse boletim de ocorrência. Em 2026, a Lei Maria da Penha completa 20 anos. Entre as políticas públicas de proteção às mulheres na cidade está a Patrulha Maria da Penha da Guarda Civil Municipal. Em 7 anos, o grupamento já atendeu 2.710 ocorrências. 111 agressores foram presos por descumprirem ordens judiciais. Atualmente, a patrulha acompanha 156 mulheres com medidas protetivas expedidas pela Justiça. A gente precisa orientar primeiro, né, a mulher que precisa da ajuda, independente se ela tem medida protetiva, a gente vai fazer o acolhimento, vamos fazer as devidas orientações para que posteriormente ou não ela tenha a medida protetiva, mas também recebemos as medidas protetivas da Vara de Violência Doméstica e Familiar para a gente fazer esse acompanhamento, porque algo grave já aconteceu. Então vamos fazer o acompanhamento para que essa violência se encerre. Na rede de proteção às mulheres vítimas de violências também estão os serviços de acolhimento. Em São José, o Centro Dandara é uma dessas instituições. A missão do centro é capacitar mulheres com conhecimentos sobre direitos humanos, legislação e meios de proteção. Aqui, nós temos uma visão da rede a ponto de entender a complexidade do problema dessa mulher e trazê-la junto para um plano para a superação disso. Porque nem todas estão no mesmo patamar, né? Então, às vezes, ela precisa entender como que ela vai sair dessa relação. Às vezes, ela precisa se entender como vítima, que esse desconforto é violência. Às vezes, ela precisa entender qual é a proteção que ela vai ter para os filhos e uma série de coisas. A gente tenta aqui trazer toda essa compartimentalização da rede junto para a compreensão. Em São José, o ponto alto da programação do Agosto Lilás para este ano será um aulão de defesa pessoal, que acontece no dia 22. Para todas as mulheres, todo o público, para incentivar essa prática, para incentivar as outras mulheres. E vai acontecer no dia 22 de agosto, no Parque Vicentina Aranha, às 7h30 da manhã. Todas estão convidadas a participar desse encontro. Todo mês, né, de agosto, né, Agosto Lilás, a gente tem um trabalho diferenciado com as mulheres através da Patrulha Maria da Penha aqui. Serão palestras que serão realizadas a empresas e pessoas também que têm essa convivência e vivência para conhecerem melhor o programa também e saberem, poderem orientar as pessoas que passam por situações como essa. Um levantamento recente do Serasa mostrou que 3 em cada 10 brasileiros utilizam o cartão de crédito para cobrir despesas do dia a dia. Na reportagem a seguir, nós vamos entender por que isso acontece e quais são os riscos de usar o crédito como principal meio de pagar contas básicas. O cartão é a principal modalidade de crédito utilizada pelos brasileiros. Um estudo da Serasa mostrou que 63% da população usou o cartão de crédito nos últimos 12 meses. Esse é o maior índice entre as linhas de crédito avaliadas pela pesquisa. A modalidade, por exemplo, do cartão de crédito, além da praticidade, ele oferece para o consumidor um parcelamento. Então, essa facilidade de acesso e muitas vezes essa pessoa já possui um limite pré-aprovado, isso mostra que o estudo, 63% dos brasileiros eles não estão utilizando o cartão de crédito nos últimos 12 meses. É importante a gente ver que a cada 10 brasileiros, 3 eles estão usando o cartão de crédito como despesa no dia a dia dele. Aí perguntam muito para a gente se isso preocupa. É um dado que merece muita atenção, porque ele mostra que o cartão está sendo utilizado não mais para compras, como se utilizava antes, mas sim para as famílias, ele passou a fazer parte de uma gestão de orçamento mensal. Segundo o levantamento, 30% dos consumidores usam o cartão de crédito para cobrir despesas diárias, 29% para realizar compras específicas e 18% para lidar com despesas de emergências de saúde.
Quando se trata de despesas básicas, o mercado tem se tornado um dos espaços onde as pessoas usam o cartão de crédito com frequência. Geralmente só os cartões. Hoje em dia dinheiro quase não usa, né? É bem mais prático, já baixa o aplicativo no celular. Então todo só paga com cartão hoje em dia. Costumo usar quando eu vejo que o saldo já dá ficando baixo. A pesquisa ainda mostrou que 41% das pessoas entrevistadas utilizam o cartão pela possibilidade de parcelar compras, 37% pela facilidade de acesso e 30% pela disponibilidade de limite pré-aprovado. Esses fatores ajudam a explicar por que o cartão está cada vez mais presente na rotina financeira dos brasileiros. Você consegue acumular milhas, né, para usar depois e mais fácil para não ficar usando dinheiro também, bem mais prático, né? É o complemento da renda do mês. Para comida não, assim, para outras compras sim, parcela, entendeu? Mas a comida geralmente é uma opção da minha esposa que ela administra o cartão, entendeu? Nessa parte aí. Mas o uso do cartão de crédito exige cuidados, principalmente em função dos juros. Deixar de pagar a fatura ou parcelar o débito gera o que chamamos de juros rotativos. Com o tempo, a conta pode virar uma bola de neve. O que é esse juros rotativo? Ele incide sobre... Você tem que pagar juros rotativos no momento em que chega a fatura do seu cartão, né? Uma espécie de um boleto. Então, é um boleto ali para você pagar com todas aquelas contas que você fez, né, no mês e passou no cartão de crédito. Só que se você não consegue pagar e acaba colocando... acaba parcelando, né? No momento que você parcela, aí é que vão vir juros, porque você não vai pagar o valor exato, né, do que está faltando ali. Você vai pagar aquele valor e um pouquinho a mais, e esses juros que a gente está dizendo que é o juros rotativo. Só que o que acontece? Historicamente, esses juros eles eram livres, eles não eram legislados. Atualmente, não. Atualmente, esses juros eles só podem incidir sobre a sua conta e gerando até 100% de juros. Ou seja, se você faz uma dívida de R$100, o juro só pode ser mais R$100. Você não pode pagar nada acima disso. Só que os bancos eles têm algumas metodologias para fazer com que a gente acabe assinando ou anuindo de alguma forma com novas dívidas, né? Então, se você faz uma dívida de R$100, incide, por exemplo, né, mais R$100, a sua dívida passa a ser 200, ele vem para você e fala, olha, se você não está conseguindo pagar os R$200 agora, eu vou parcelar isso para você. E aí ele cobra novos juros, então acaba incidindo juros novamente. A recomendação é não parcelar compras recorrentes, como contas de água e luz, compras de supermercado ou medicamentos de uso contínuo. O problema é que, como se tratam de gastos fixos, as parcelas podem acumular. Todas as minhas compras no mercado parcelado, faço todos os meus abastecimentos de combustíveis no cartão de crédito, sabendo que isso vai trazer retorno, como por exemplo cashback, milhas e tal, eu estou utilizando de uma forma consciente, dentro do que eu posso pagar. A partir do momento que eu utilizo ele para parcelar, porque, por exemplo, o meu salário não deu conta aquele mês, isso tem que ter uma atenção muito especial, porque eu vou conseguir planejar esse parcelamento que eu já fiz para os próximos meses, isso vai caber no meu orçamento, eu tenho isso planejado dentro do que eu posso pagar. Se eu não tiver, com certeza isso vai ser um problema futuro. Para evitar cair em dívidas ou até mesmo na inadimplência, é importante planejar. Fazer um orçamento familiar ajuda a identificar gastos supérfluos e a entender quais despesas estão pesando no bolso. Assim, é possível ajustar as contas e até mesmo montar uma reserva financeira. E o cartão de crédito, ele não é um vilão completo. Se você tiver as suas contas e o seu orçamento muito planejado e organizado, é possível usar o cartão de crédito de uma forma amistosa e que vai te favorecer, né? E existem, inclusive, uma série de programas aí que são interessantes, que são ofertados somente no cartão de crédito, como acúmulo de milhas, né, e coisas desse tipo. Mas qual é o ponto? A primeira coisa que a gente tem que fazer dentro das finanças pessoais é se planejar. Então, é importante que a gente primeiro tenha uma noção dos nossos gastos e consiga pagar tudo aquilo que é fundamental e também fazer uma reserva, né? Depois de conseguir fazer essa reserva, aí sim a gente consegue lançar a mão
de parcelamentos no cartão de crédito. E aí o crédito entra como um parceiro e não como um vilão. E ainda nesse assunto, as contas no vermelho e o nome negativado são realidades cada vez mais comuns no país. Segundo o Serasa, o número de pessoas inadimplentes no Brasil ultrapassou a marca dos 82 milhões neste primeiro semestre. O estado de São Paulo aparece com um dos índices mais altos, com mais da metade da população enfrentando dívidas. Mas o problema vai além do bolso. A pressão financeira também impacta a saúde mental e gera ansiedade e estresse nas famílias. A Norma trabalha como costureira há mais de 20 anos. Ela tem um ponto comercial no centro da cidade. São 2 caixas para cuidar, o pessoal e o da empresa. Por isso, evita gastar para não ficar no vermelho. Não pode dar o passo maior que a perna, né? Tem que saber o que precisa comprar, o que é necessário e o que é supérfluo. Porque senão você acaba se endividando mesmo. O Sérgio também é empresário e tenta controlar as despesas do orçamento para não ficar endividado. O que eu preciso fazer é sempre economizar de alguma forma, né? Guardar de alguma forma, porque a gente nunca sabe. Hoje a carga tributária ela é muito grande dentro do nosso país, né? Mas para que eu possa me sobressair com isso daí e de repente me deparar com uma surpresa, alguma coisa, eu preciso de alguma forma poupar. E aí eu tenho alguns meios que eu faço essas poupanças, né? Sobrou um pouquinho, eu deixo numa caixinha, eu guardo, e eu vou fazendo dessa forma para que numa eventual urgência eu precise utilizar, eu tenho de onde me socorrer. De acordo com dados do Serasa, nesse primeiro semestre do ano, o Brasil registrou aproximadamente 83 milhões de inadimplentes, um aumento de 6,3 milhões de pessoas em comparação ao mesmo período do ano passado. Segundo esse economista, alguns fatores podem ter contribuído para o aumento de inadimplentes no país, como a inflação, juros, perda do poder de compra e outros gastos que comprometem o orçamento familiar. Criou-se o hábito aqui no Brasil de parcelar quase todas as compras, inclusive alimentação. Isso, em outros tempos, isso não existia, né? Então, hoje nós temos o hábito de parcelar todos os gastos. Isso faz com que a pessoa não tenha aquele hábito de registrar seus gastos e avaliar o grau de comprometimento do salário dessa pessoa em cumprir com essas obrigações financeiras, né? Ainda de acordo com o levantamento do Serasa, entre os principais tipos de dívidas, podemos relacionar os bancos e cartões de crédito, que representam a maior parcela dos débitos, 27,2%. Seguido das contas básicas, com 21,3%. As dívidas financeiras ficam em terceiro lugar, com 19,6%, e serviços, com 11,7%. Então, fundamental que, ao receber o salário, a pessoa vá logo quitar estas contas e, se possível, você guardar uns 10% para uma reserva e o restante... Tá? O restante é o que você eventualmente poderia usar para gastos domésticos, compras de alimentos, por exemplo, né? O estudo ainda destacou a faixa etária dos inadimplentes. Adultos de 41 a 60 anos concentram a maior parcela dos endividados, 35,7%. Em segundo lugar, adultos de 26 a 40 anos, com 33,3%. Idosos acima de 60 anos correspondem a 20% dos inadimplentes e pessoas de 18 a 25 anos, 11%. Segundo a Organização Mundial de Saúde, a OMS, as dívidas podem afetar a saúde mental da população. Ansiedade, estresse, alterações no sono, conflitos familiares e a dificuldade de concentração são reflexos do descontrole financeiro. Muitas vezes a questão de ter uma dívida representa uma vergonha para a pessoa, então ali a parte social ela entra.
o significado do dinheiro também, ele vem ali da nossa família, das nossas relações, das nossas experiências, né? E muitas vezes a pessoa, ao invés de enfrentar essa dívida, ela acaba evitando, né? Então, evita entrar num aplicativo de banco, evita negociar essa dívida, acaba comprando outras coisas, e aí vira aquela bola de neve, né? Por onde que eu começo. E isso não é falta de responsabilidade. Muitas vezes é exatamente por sentir o peso dessa responsabilidade que a pessoa ela passa a evitar. Para se organizar financeiramente, existem algumas possibilidades. O programa Desenrola Brasil 2.0 do governo federal estendeu o prazo até o dia 31 de agosto. A iniciativa tem como objetivo a renegociação de dívidas de pessoas físicas com renda de até 5 salários mínimos. Os descontos podem chegar a 90% com juros de até 1,99% ao mês, com prazo de até 48 meses, podendo usar parte do FGTS. De acordo com especialistas, passar por dificuldades financeiras é uma fase temporária e comum, mas com paciência e planejamento é possível voltar a fechar as contas no azul. Aproveitar as oportunidades, inclusive, partir para uma renegociação, que os bancos, as empresas, eles querem receber o principal. Muitas vezes eles abrem mão de juro, abrem mão de multas e você vai pagar só o principal, e parcelado ainda. Então, não abandonar a dívida, realmente tomar a iniciativa de reconhecer que você está nessa situação, né, de endividamento, e procurar quitar essa atitude. Isso é fundamental e tem que fazer isso como um ritual, que em breve eu tenho certeza que a pessoa vai sair dessa condição econômica, né, de aperto financeiro. Segunda e última pausa no Semana Legislativa. Até daqui a pouco. Os acidentes de trabalho são problemas sérios no país. Segundo a Associação Nacional de Medicina do Trabalho, nos últimos 3 anos foram registrados no Brasil quase 2 milhões de casos. A maioria, 74%, envolvem pessoas de 20 a 49 anos. Se, por um lado, as empresas devem seguir à risca todas as normas regulamentadoras do Ministério do Trabalho, por outro, o trabalhador deve exigir as ações de segurança no ambiente de trabalho e buscar os seus direitos em casos de acidentes. Os acidentes de trabalho são os que geram a perda ou a redução da capacidade para o trabalho, ou ainda a morte do trabalhador. No Brasil, os números seguem elevados. Só este ano, entre os meses de janeiro e maio, foram registradas mais de 222 mil ocorrências, segundo a Associação Nacional de Medicina do Trabalho. Desde 2023, já são mais de 1.800.000 acidentes de trabalho no país. 74,7% dos acidentes registrados envolveram homens. Já 25,3% foram com mulheres. A maior parte das pessoas acidentadas tem entre 20 e 49 anos. No país, São Paulo é o estado com mais acidentes de trabalho, mais de 533 mil registros. Nós temos um aumento aí significativo, né, dos acidentes de trabalho em decorrência de estar trabalhando ali e sofrer eventualmente pode ser desde um acidente grave, leve, né, ou alguma coisa que leve até ao falecimento de um eventual funcionário. Nós temos entendido que temos várias empresas que têm feito casos positivos, né, que têm feito um bom acompanhamento, feito um bom trabalho junto com o técnico de segurança do trabalho, mas temos empresas também que são negligentes assim, com relação a isso. Quando as normas são seguidas corretamente, a segurança aparece nos mínimos detalhes. É o caso desta metalúrgica em São José dos Campos. Aqui são mais de 200 funcionários. Todos são capacitados e orientados para o uso diário dos equipamentos de segurança, como o protetor auditivo e os óculos.
Nós da segurança não trata só dos riscos, aquele risco que a gente enxerga, né? A gente trata do risco que a gente não enxerga também, né? Então, existe ruído, existe vibração, né, no ambiente de trabalho, que é no nosso caso aqui, né? E a gente faz de tudo para prevenir, para, né, evitar que o funcionário fique exposto a níveis, né, elevados e tenha a sua saúde prejudicada. Pela norma técnica reguladora, esta empresa está classificada no grau de risco 4, nível máximo de periculosidade. Por isso, as regras e as condutas de segurança são checadas diariamente. Além disso, há placas sinalizadoras em todas as áreas de produção e máquinas com botões de emergência. É feito todo um programa durante todo o ano, né, durante todo o período, né, desse gerenciamento de riscos ocupacionais, tá? Onde a gente avalia, né, e coloca as proteções adequadas para proteger o colaborador. O presidente da Comissão de Direito Previdenciário e do Trabalho da OAB de São José explica quais são as principais obrigações das empresas para a saúde e a segurança dos colaboradores. Essas empresas ela tem um laudo técnico que ela tem que fazer através de uma empresa de segurança do trabalho, né, para poder fazer esse gerenciamento e ter em mãos. Esse laudo, se eu não me engano, é renovado a cada ano, tá? Claro que devido às variações de trabalho da empresa. Outra situação que vem se tornando comum no país são os afastamentos de trabalho por causa de doenças ocupacionais, que são as lesões por esforço repetitivo, perda auditiva e transtornos mentais. Estas doenças também são equiparadas a acidentes de trabalho. Só em 2025, mais de 500 mil de licenças foram concedidas a trabalhadores por causa de transtornos mentais, segundo o Ministério da Previdência Social. Esse afastamento é em decorrência de, por exemplo, burnout, assédio moral, cobrança excessiva de trabalho. Tá? Então, essas empresas, hoje em dia, né, elas têm o dever legal de fazer a implementação da NR1, né, que são um acompanhamento desses trabalhadores, né, fazer um disque denúncia também para eventual assédio moral que ela queira fazer uma denúncia sobre um eventual problema dentro da empresa e fazer todo um acompanhamento psiquiátrico, né, psicológico, né, dentro dessa empresa para que não ocorra mais isso. Quando acontece um acidente de trabalho, a empresa deve emitir em até um dia útil a Comunicação de Acidente de Trabalho, o CAT. Este documento é fundamental para que o colaborador acesse os seus direitos junto ao INSS, como auxílio-doença, auxílio-acidente, aposentadoria por invalidez acidentária ou pensão por morte, paga aos dependentes que dependiam economicamente do trabalhador. Quem sofre acidente de trabalho também pode requerer na Justiça indenizações por danos morais, materiais e estéticos. O inverno costuma ser o período mais crítico para o registro de incêndios. Nessa estação, a estiagem deixa a vegetação ressecada e facilita a propagação do fogo, que geralmente é causado por ações humanas. Mas além do prejuízo ambiental, a baixa umidade do ar é uma ameaça direta à saúde respiratória, principalmente de crianças e idosos. A reportagem a seguir traz orientações para prevenir as queimadas e também dicas caseiras para você amenizar o desconforto do ar seco dentro de casa. A Defesa Civil está em alerta. Período de tempo seco que vai até outubro é considerado o mais crítico para incêndios no estado de São Paulo. Com menos chuva, a umidade do ar cai e a vegetação fica mais ressecada. É um cenário que preocupa e proporciona imagens como essa. Você tem muito menos incidência de chuvas, tá? Você tem a queda da umidade relativa do ar e, com isso, o ambiente fica mais propício a incêndios. Qualquer bituca de cigarro, qualquer fagulha que você joga, sobretudo em vegetação, pode dar início ao incêndio. Em São José dos Campos, a Defesa Civil reforça o monitoramento durante esses meses de maior risco. Julho e agosto são os meses mais problemáticos, tá? Justamente pelo tempo seco. Então, as nossas equipes, se valendo da estatística de anos anteriores, elas sabem onde vai
poder ocorrer onde está a maior probabilidade dessas incidências. E esse trabalho de prevenção tem surtido efeito. No Vale do Paraíba, o número de ocorrências atendidas pelo Corpo de Bombeiros caiu em comparação com o ano passado. Entre 1º de junho e 4 de agosto de 2025, foram 603 incêndios. No mesmo período deste ano, foram 321. Os números de São José dos Campos mostram uma redução nas ocorrências. Entre janeiro e julho do ano passado, foram 64 incêndios. No mesmo período deste ano, foram 38, uma queda de cerca de 40%. Então, isso é o resultado do trabalho de prevenção que também a Defesa Civil faz. Nós divulgamos a cartilha lúdica chamada Dona Brasa, com orientações sobre os riscos de se colocar fogo em lixo, em vegetação, como ela pode contribuir para a não ocorrência do fogo, E é um trabalho que você ensina desde as crianças até os adultos. A maior parte dos incêndios registrados no estado tem origem das ações humanas, seja pela queima de lixo, limpeza de terrenos ou descarte irregular de bitucas de cigarro. Mas provocar incêndios ambientais, além de ser considerado crime, é extremamente perigoso e prejudicial, tanto para o meio ambiente quanto para a saúde humana. Ao identificar uma fumaça ou princípio de incêndio, a população pode ajudar que o fogo não se espalhe. A denúncia pode ser feita pelos telefones 190, 193 ou 153. E o problema não termina quando o fogo é controlado. A fumaça das queimadas piora a qualidade do ar e pode agravar problemas respiratórios, principalmente dos grupos mais vulneráveis. Nesse período, quem tem que ter mais cuidado são as crianças até 2 anos, idosos, e também pacientes que têm alguma doença pulmonar, os pacientes que têm as famosas ites, bronquite, as rinites, os pacientes asmáticos, todos esses pacientes são mais vulneráveis nessa época. Evitar ambiente com muita poeira, então a gente sempre fala, diminui carpete, diminui cortina, trocar com regularidade as roupas de cama, umidificar o ambiente. Então, quem tem aquele umidificador, troca a água todo dia para fazer ele usar à noite. Quem não tem umidificador, coloca uma toalha molhada ou uma bacia molhada com água em casa. O tempo seco, agravado pelas fumaças da queimada, ainda pode provocar irritação no nariz e coceira nos olhos. Aquela fuligem, aquilo ali é espalhado e esse material, sim, é extremamente irritante para o nariz e para os pulmões. Então, além de alterar a qualidade do ar no ambiente, a temperatura, isso agrava sim e aumenta o risco de infecção. Por isso, a Hilda toma cuidados nesse tempo seco. Bebe bastante água e umidifica o ambiente. Para ela, a prevenção começa com pequenos cuidados dentro de casa. Quando a gente fala em tempo seco, a gente tem que pensar em tudo. No beber água, se hidratar e ao redor da gente. Então, eu comprei um umidificador para poder deixar um pouco mais agradável, principalmente à noite. Então, eu costumo ligar ele para assistir uma TV, ele é portátil, então eu levo para cada ambiente que eu tiver, E também cuidados com a pele, que é também importante a gente se hidratar por dentro e por fora. Então, eu faço uso também de hidratante corporal, hidratante para a pele do rosto. O Mercado Municipal de São José é um dos lugares mais tradicionais da nossa cidade. Além de ser um ponto importante para o comércio, ele guarda muitas histórias e o carinho da população. Atualmente, o prédio está passando por uma grande reforma que entrou na segunda fase. A ideia é deixar o espaço mais moderno e seguro, mas sem perder aquelas características históricas que todo mundo conhece. Nós fomos até o centro para ver como estão os trabalhos e conversar com os comerciantes que continuam trabalhando no local. O Mercado Municipal de São José dos Campos é mais que um simples ponto de comércio. Ele é parte da tradição do cotidiano joseense, local de histórias com valor sentimental para muitas pessoas. É um patrimônio da cidade, E assim, praticamente eu adoro vir aqui ver
direto, toda semana estou aqui passeando, andando. Sentimental, né? As lembranças que ficam, né? A gente fazia compra aqui, então a gente lembra do tempo da época, né? Símbolo da cidade, o local passa por uma revitalização. A ideia é que o centro de compras se modernize estruturalmente, mas mantenha as características históricas. As obras entraram na segunda fase da reforma. A segunda fase está prevista aí até meados de outubro, onde a gente vai trazer as pessoas, os comerciantes que estão lá fora, para aqui para dentro. E agora nós vamos mexer tanto na cobertura, quanto nas fachadas ainda que dá falta acabamento. Então é uma obra completa e complexa. Parte dos comerciantes já retornou aos boxes originais. No entanto, outros ainda atendem os clientes em estruturas temporárias. As reformas são em várias frentes, nas redes de esgoto, drenagem, partes hidráulicas, elétrica, cobertura, além da fachada. Após o término da obra, a gestão do mercado municipal será da Associação dos Comerciantes do Mercadão, que irá administrar o espaço por meio de uma concessão durante 15 anos. Para nós ainda é um pouco de novidade, né? Mas todo mundo tá assim, da diretoria está feliz, né? De que realmente a gente vai poder, acho que, alcançar um pouco mais, né? De algo mais interessante para o público, né? do mercado municipal, né? Além de presidente da associação, Luiz Fernando também é proprietário de um empório no local. A expectativa é que a reforma termine o quanto antes para ampliar o movimento de clientes. Expectativa assim de que vai melhorar, né? Que a gente vai, igual já comentei, que vamos trazer mais o público, né? Para conhecer o mercado, né? Porque aqui o Mercadão toda a cidade você vai é referência, né? Inaugurado no fim do século XIX e em breve totalmente revitalizado, o Mercado Municipal segue como referência de comércio, cultura e convivência entre os joseenses. Não tem como não chegar aqui, andar nesse calçadão e querer passar direto sem entrar no Mercadão. Não tem como. O Semana Legislativa de hoje fica por aqui. Obrigado pela sua companhia em mais uma edição do nosso programa. Se quiser rever alguma das nossas reportagens, acesse no YouTube @TV Câmara SJC. Tchau, tchau. Até a próxima.